Olá, pessoal. Eu sou o Alexandre Strabotny. Aqui estamos mais uma vez aqui no canal Israel no Caminho para falar contigo. Desejar primeiro um Shabbat Shalom a todos e agradecer o tempo que você despende com a gente. Muito obrigado mesmo. É que a gente quer transmitir para você o que a gente tem estudado, o que a gente tem aprendido. E nós estamos aqui hoje com a querida Zilda Zilian. Zilda, Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom para você, Alex, e para todos os nossos ouvintes do YouTube. Gente, nós estamos na 20ª paraxá do ano. Você acredita nisso? É a Tetzaveh. Tetzaveh significa ordenarás. E ela está baseada na Torá, no Shemot, que é Êxodos, né, do 27:20 até o 30:10. Na Haftará, nós temos Ezequiel 43, do 10 ao 27. Na Brit Hadashah, Hebreus 13, do 10 ao 17, e nos Tefilim, os Salmos, né? Salmo 65. É uma paraxá muito rica, e a gente está numa fase, na verdade, na paraxá anterior, que é Terumá, o que que aconteceu? Deus fez um detalhamento de um ponto de encontro, né? O detalhamento do templo, de um lugar que ia ser ponto de encontro do povo com ele. E ele definiu o layout do templo, ele definiu os objetos que estariam ali, e isso foi a Terumá, né? Agora, ele vai definir na Tetzaveh, ele vai definir o quê? Como é que o templo ia ser operado. Então, o templo estava definido, o projeto definido, construído, e como é que ele tinha que ser operado. E aí ele explica, né? Ele começa no Shemot 27, no versículo 20, ele diz assim: Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Nosso Deus é um Deus de luz, e Ele quer que o templo seja um lugar que tenha luz e luz permanente. Não deve ser apagada. Não pode ser apagada. A luz tem que ser permanente, tem que estar lá iluminando o tempo todo, porque o nosso Deus é o Deus que está o tempo todo com a gente, né? Então, essa luz seria para acender aquelas 7 peças da menorá. E aí, no Shemot 28, no Êxodo 28, ele fala assim: faze também, logo no versículo 1, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, e dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Ou seja, quem podia operar o templo eram somente essas pessoas que ele definiu como sendo sacerdotes. Nem Moisés poderia operar o templo, nenhuma outra pessoa poderia operar o templo, só os sacerdotes. E o Arão, como o pai dos demais, ele seria o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, e os outros seriam sacerdotes auxiliares. É, Deus definiu como é que seria a vestimenta deles, como é que seria uma túnica, como é que eles estariam vestidos. Não poderiam estar de qualquer jeito, tinham que estar apropriadamente vestidos. E aí ele colocou, além das vestimentas deles, ele definiu algumas coisas que eles deveriam ter nas vestimentas exatamente para o quê? Representar todo o povo, né? Então, lá no versículo 9, ele diz assim: Tomarás 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. E aí no versículo 12, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E a Arão
levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Eterno. Então, Arão estava representativamente levando os nomes dos 12 filhos de Israel nos ombros dele, para representar perante Deus. Além disso, na própria vestimenta tinha um peitoral, um colete, né? E nesse colete, Deus manda assim, colocar 12 pedras, 12 pedras diferentes, cada uma com o nome de um dos filhos de Israel, de um dos filhos de Jacó, né? Tá certo? Que seriam colocados no peitoral, no colete deles. Ou seja, representando o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. E no chapéu dele, na mitra sacerdotal, ele mandou colocar uma coisa muito especial. O versículo 36 diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, não é ouro meia-boca, né? Tá certo? Ouro puro. E nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Eterno. Aqui tinha escrito, não é no meu caso, no caso do Arão, né? Tá certo? Santidade ao Eterno. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles, os filhos de Israel, sejam aceitos perante o Eterno Deus. Tem toda uma simbologia, mas tem toda uma lógica, Deus dizendo assim, né? Como é que é? Tem o templo, tem a luz, tem as pessoas definidas, tem os trajes definidos, e está definido que eles é que vão representar o povo de Israel perante o eterno Deus. Então a gente podia pensar, bom, então está tudo resolvido, né? Está tudo decidido, vai ser feito desse jeito. Mas eu quero perguntar para a Zilda. Zilda, é assim mesmo? Precisa fazer mais alguma coisa? Não, precisa fazer muito mais, que em Êxodo Shemot 29, que é a consórcia. Então ele diz: separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com o melhor da farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-o num cesto e ofereçam os cestos, né? E ofereça também os 2 novilhos e os 2 cordeiros. Então, continuando o local, como fazer, como é importante, né? Deus está trabalhando, trazendo condições para que esses sacerdotes possam entrar na sua presença, né? E também não só vestes, mas que eles estejam separados, preparados, purificados, não é? Eles estejam prontos, em condições de poder fazer o trabalho sacerdotal, eles condições de passar, né, da tenda para o Santo dos Santos, né? Então é muito importante a gente ter o discernimento, né, do cuidado de Deus com os sacerdotes, né? Eles teriam que ter as condições, não é? Não só de vestes, mas de estrutura com relação a pecado, não é? Em relação a ser purificado, para eles não serem mortos, não é? Porque passando para o Santo dos Santos, não é? Se ele não tivesse essa condição, ele não poderia fazer o serviço e ter esse encontro com Deus. Então, a gente vê
que são várias ordenanças, inclusive também tem a oferta movida, não é? Que é uma oferta que, além de purificada, ela tem todo um movimento para dizer, Senhor, essa oferta é para o Senhor. Então, são elementos tão importantes nessa paraxá que nos remete para o tempo de hoje, né? Porque tudo faz com que a gente entenda, né, o amor e o zelo de Deus por nós, filhos dele, que a gente vai dar a sequência do que a gente vai falar. Inclusive, nessa paraxá, ele fala Ezequiel 43, não é? Do versículo 10 ao 27, não é? Os profetas, não é? Ezequiel, ele ensina, chama Ezequiel, não é? Para ele trazer a glória novamente para o templo, porque da maneira como o povo estava vivendo, não é? Ezequiel foi chamado, né, para ter um papel de profeta naquele tempo, não é? E realmente para ele, naquela situação que ele vivia ali, né, com o povo, que desafio foi para Ezequiel, né? E no versículo 17, né, de 43:10, desculpa, ele diz: Filho do homem, para Ezequiel, desce, né, para o templo, para a nação de Israel, descreve, não é? Desça para que você traga para eles a vergonha dos seus pecados. Então, as instruções que eu vou te dar, Ezequiel, é para que você traga para o povo, né, o entendimento do pecado e como eles estão vivendo, para que eles se arrependam, para poder eles novamente receberem, não é, a glória de Deus através do templo, que essa é a lei do templo. No versículo 27, ele fala do sacrifício propício, não é? E eu queria estar lendo aqui para vocês em Ezequiel 43, 3, 27. Então, ele coloca, não é? Ezequiel 43, 27. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então, eu os aceitarei, a palavra do soberano, o Senhor soberano. Então, em Ezequiel 43, ele cita, né, passo a passo, como Ezequiel deveria chegar no povo e explicar que isso já tinha sido determinada, né, em Êxodo, em Shemot, né, desde essa porção que nós estamos trabalhando, e que o Senhor estaria dando mais uma oportunidade para o seu povo, para ele se consertar. Uhum. Né? E, linkando a isso, nós temos em Hebreus, não é? Quando ele fala, você quer dar mais um destaque sobre esse sacrifício propício que tem em Ezequiel 27, o Alex? Claro que podemos falar sobre isso. Então, veja só, o que acontece? As vestimentas em si não eram suficientes. As pessoas tinham que ser purificadas, os sacerdotes tinham que ser purificados, e eles foram purificados por todo um processo, né? E aí, né, no Ezequiel, ele fala assim: tendo eles cumprido estes dias, 8 dias, né, no 8º dia, eles estariam preparados para que eles pudessem representar o povo. Eles tinham que passar por um processo de purificação. Então, tendo eles, a Zilda já leu, estou lendo numa outra versão aqui. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos, os sacrifícios, né? E as vossas ofertas pacíficas. E olha só o que Deus diz. E eu, Deus, vos serei propício, diz o Deus eterno.
O que é algo propício? Propício é apropriado. Ou seja, se você não fizer alguma coisa apropriada, o problema não está resolvido. Então, quem faz o sacrifício propício é o próprio Deus. O sacerdote está lá apresentando as coisas, mas o sacrifício para pagar o preço das nossas falhas, da minha, da de cada um, né, é o próprio Deus. E aí ele diz assim, ainda voltando ao Êxodo 29, ele diz assim no versículo 45: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E no 46 diz assim: E saberão que eu sou o eterno seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o eterno seu Deus. Deus insiste e repete para ver se a gente aprende que ele é o único Deus soberano. E aí, claro, que na Brit Hadashah, no livro de Hebreus, no capítulo 13, o sacrifício era de animais, né? Então, ele diz assim, no versículo 11: Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, lembra? O templo tinha o santo e o santo dos santos. O santo dos santos, o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano, uma única vez por ano. É o que a gente celebra hoje no Yom Kippur, né? Exatamente isso. Cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então, o sangue é trazido para o Santo dos Santos, mas o corpo do animal é queimado fora do acampamento. E aí ele completa assim: por isso foi que também Yeshua, o Filho de Deus, o próprio Deus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele derramou o sangue, mas ele sofreu na parte fora do templo, fora de Jerusalém. E isso é tão fantástico. Yeshua fez o sacrifício definitivo. Se você lembrar, o templo, o segundo templo, né, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Depois dessa destruição, não tinha mais tempo, não tinha mais o histórico da genealogia do povo, não tinha mais uma maneira de se saber se alguém que se dissesse ser o Messias tivesse aparecido através da linhagem de Davi. Então, esse é o detalhe que a gente tem que sempre prestar atenção. Ou seja, Yeshua, que é o prometido ungido de Deus, que é o Messias, é aquele que nós sabemos, nós temos comprovação de que ele é o Messias, de que ele é o ungido de Deus que foi tão prometido por todo Deus. E ele veio para pagar o preço do meu pecado e de cada um de nós. Então, nós temos que dar graças a Deus por isso, temos que dar realmente graças a Deus. E oi. Alex, no versículo 15, eu acho tão importante a gente colocar isso, em Hebreus 13:15, que ele fala: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tremendo, não é? Temos Então, que realmente, em pensar, né? Yeshua, não é? Tudo se resolve, tudo fica consumado, né? Isso E aí, a gente consegue entender, é uma revelação fortíssima, é né? verdade. Nessa passagem de Hebreus 13, né? Impactante, realmente. Concordo com você. Eu acho que a gente tem que agradecer e, Sim, e orar. Você gostaria de fazer esse eu gostaria de agradecimento orar. de oração? Eu gostaria de orar, sim. Pai querido, amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu
Gostaria, te agradeço muito pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos mais uma vez reunidos aqui, papai, e podermos aprender de ti, porque a palavra, ela realmente nos ensina, nos capacita, nos traz a verdade, Senhor. Muito obrigado por isso, para a gente poder ter entendimento e discernimento de cada palavra, de cada frase, né? Da gente poder fazer essa conexão entre o antigo, né? Os profetas, o Terrilim e o Brit Hadashah, Senhor, é tudo tão bonito, né? Que as pessoas que estão ouvindo esse estudo que nós estamos apresentando hoje, o Senhor possa visitá-las no seu coração e no entendimento que está ligado à própria mente, e que traga as revelações que o Senhor tem trazido para nós. Nós, o canal Israel no Caminho, nos alegramos de podermos ter essa oportunidade e que mais pessoas possam ter essa oportunidade também. Um Shabbat Shalom. Isso aí, gente. Olha, realmente temos que estar sempre agradecendo ao nosso Deus e sempre clamando, clamando, porque ele falou assim: venham até mim, e no santo nome de Yeshua Mashiach, eu vou ouvir vocês. E eu quero que vocês ouçam a mim também, né? Foi o que ele falou. Só um detalhezinho, no Salmo 65, eu separei aqui 3 versículos que eu acho muito fortes. Com tremendos feitos, a partir do versículo 5, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Deus é completamente poderoso, 100% poderoso. Ele pode tudo. Não existe nada impossível ao nosso Deus. E como não existe nada impossível, ele trouxe para a gente a salvação através de seu filho, Yeshua, que foi profetizado. Tem dezenas e algumas poucas centenas de lugares em que falam exatamente da história de Deus na Terra, de Yeshua aqui na Terra, como ser humano, como homem. E nós temos que nos agarrar nele, nós temos que agradecer a ele, temos que confessar a ele as nossas falhas e dizer: eu aceito o teu sacrifício. Amém. Vamos fazer isso. Quem não fez ainda, ó, tá na hora, tá na hora. Depois que a gente morrer, não adianta mais. Tem que ser agora. Verdade. Então, Amém. todos, queridos, tenham um Shabat com muito shalom, abençoado. E até a próxima.